Olá, crianças, tudo bem? Então vamos a mais uma aula hoje de matemática. Peguem o caderno, o material de vocês, anotem lá então a data de hoje no caderno, 18 de junho de 2020. Pulem linha e anotem lá. Continuação, traço, EMAI 3.3. Nós vamos continuar essa atividade que anteriormente nós fizemos apenas a leitura da tabela que pertence a esta atividade e a professora que criou algumas questões sobre a tabela. Agora, hoje, nós vamos fazer as perguntas do material, tá bom? Então, depois de anotado isso no caderno, vocês vão pegar o EMAI, o nosso material, certo? E vão abri-lo na página 20, que tem lá a atividade 3.3. Nessa atividade, nós temos a tabela. Lembram-se da tabela? E o que contém na tabela? Na primeira coluna, o material e na segunda coluna, o preço unitário de cada material. Lembram-se? Bom, então na primeira linha nós temos o caderno que custa R$ 6,50. Lembram-se que os primeiros números aqui antes da vírgula são os reais e depois da vírgula os centavos. Lembram-se disso, né? Na segunda linha, o lápis que custa R$ 2,00, não tem nada de centavo, então por isso que eu só leio R$ 2,00. O estojo, R$ 12,30. A borracha, R$ 1,50. A caneta, R$ 2,50. E o último da tabela, lápis de cor, caixa com 12, que custa R$ 9,20. Antes da gente prosseguir, eu quero que vocês recordem. Lembram-se quantos centavos eu preciso juntar para dar R$ 1? Quem se lembra? Quantos centavos a gente junta para dar R$ 1? Quem respondeu 100 centavos é igual a R$ 1, acertou. Então, vamos recordar, a cada 100 centavos que a gente junta, você tem R$ 1, tá? Você pode trocar por uma moedinha de R$ 1, que é a mesma coisa, a mesma quantidade. Então, é bom que a gente se lembre, porque nós vamos precisar desta equivalência ao fazer esta atividade aqui. Tá bom? Então, vamos lá para a questão A. Se você tiver R$ 10, o que você pode comprar? Então, onde que eu vou olhar? Na coluna do preço ou na coluna onde estão os materiais? Na coluna do preço, dos valores, não é? Então, R$ 10. Aí, como a Pro sempre fala, né? Não é o número da frente que manda? Então, ó, R$ 10. Esse material tem o 6 aqui na frente, ó. Então, 10 é maior. Então, você pode comprar quem? O caderno. Então, vamos ver aqui o lápis. Posso comprar o lápis? Posso, porque o lápis, o preço do lápis aqui, ó, na frente tem o 2. 10 é maior que 2. Então, você também pode comprar lápis. E o estojo? Dá para comprar o estojo? O preço do estojo, ó, o número que está aqui na frente do preço do estojo é o 12. 12 vem depois do 10. Então, dá para a gente comprar o estojo com R$ 10? Não, porque quando vem depois, quer dizer que ele é maior. Então, se o 12 vem depois do 10, é maior que 10. Então, não podemos comprar o estojo. E a borracha? Quanto custa a borracha? R$ 1,50. Então, o número que está aqui na frente desse preço é o 1. 10 não é maior que 1, então também podemos comprar borracha. E a caneta? Podemos comprar a caneta? Também, porque o preço da caneta tem aqui na frente o 2. 10 é maior que 2, então podemos comprar a caneta.
E o lápis de cor, podemos comprar? A caixa de lápis de cor? Também podemos comprar, porque aqui na frente, o preço da caixa de lápis de cor tem aqui na frente o 9. 9 vem antes de 10. Então, se ele vem antes, ele é menor. Então, nós podemos também comprar. Então, para vocês não anotarem, né? Pode anotar também todos os materiais. Ou, se não, você pode escrever todos menos o estojo, tá? Também é uma outra resposta. Então, se você tiver R$ 10, o que você pode comprar? Todos, anotem lá no livro, todos os materiais menos o estojo. Não é? Então, todos, menos o estojo. Muito bem, agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu fiz uma pequena alteração para nos ajudar, porque quando nós estamos distantes, logicamente eu não vou conseguir ouvi-los, né, a resposta de vocês. Então, eu fiz uma adaptação, fiz uma alteração. Vejam lá, letra B. Com R$ 30, quais materiais você compraria? Então, o que é que eu fiz? Eu já marquei, já indiquei 3 materiais e vocês terão que pensar aí agora se poderiam comprar com R$ 30 esses 3 materiais que eu vou indicar. Então, vocês podem até fazer um xizinho na tabela, tá? Ó, lápis de cor, aí você faz um xizinho lá no lápis de cor. Estojo, faz um xizinho no estojo. Não precisa copiar isso aqui no livro, tá? Eu só fiz para eu não esquecer. Mas o xizinho vocês podem fazer. E a caneta. Agora, vocês vão ter que pensar se esses 3 materiais são possíveis ser comprados com R$ 30. O que a gente pensa primeiro? Primeiro, nós temos que a primeira ideia que nós temos que ter não é juntar os valores desses materiais. Então, volta lá no caderno, pega lá o caderno que nós vamos agora fazer alguns cálculos, tá? Então, onde vocês vão anotar os cálculos que a Pro vai fazendo aqui na folha, ó, eu vou fazer aqui na folha que é como se fosse a minha lousa, tá? E vocês vão fazendo no caderno debaixo lá do X, para pular linha. Então, o que ele pede para a gente ver? Se esses 3 a gente pode comprar com R$ 30. Então, eu vou anotar os preços desses materiais, tá? Agora eu vou puxar um pouquinho mais para cá para vocês poderem ver o cálculo. Aí. Então, de acordo com a tabela, o lápis de cor custa R$ 9,20. Então, vão anotando no caderninho de vocês, tá? Caprichem, por favor, nesse registro. Tá, R$ 9,20. Mais, por que mais? Porque a ideia é juntar os valores, não é? Pra gente saber se alcança os R$ 30 ou se passa. Então, R$ 9,20 já marcamos. A caneta, R$ 2,50, mais o último material, que é o estojo, que aqui, de acordo com a tabela, custa R$ 12,30. Muito bem. Como que a gente vai juntar dinheiro que tem vírgula? Ah, isso é muito difícil. Não é, não se desesperem. Vou dar uma dica. O dinheiro não tem 2 partes, os reais e os centavos. Então, nós vamos também juntar essas partes de modo separado. Primeiro, a gente junta os reais, depois a gente junta os centavos, tá bom? É uma saída. Então, onde estão os reais? Eles não estão antes da vírgula? Então, vamos juntar primeiro só os reais, ó. Quem quiser destacar os reais pode, circulando assim.
tá? Então, vamos juntar esses reais para ver quanto é que dão juntos, né? Então, olha, eu tenho aqui um número maior que 2 e que 9, não é o 12? Uma boa estratégia é a gente começar a juntar, a contar pelo maior. Então, você já tem 12 mais 2, 13, 14. Então, aqui eu já tenho 14. Agora, 14 mais 9, sem problema, pode pôr 9 dedos na mão. Não é feio contar no dedo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, de reais, nós temos 23. Você faz o 23 e põe vírgula. Por quê? Para você saber que o 23 que está antes, ele é real, tá antes. Então, são os reais, 23. E o que eu vou pôr aqui, ó, depois da vírgula, são centavos, tá bom? Então, o que sobrou agora para a gente fazer? Juntar os centavos. Então, vamos juntar os centavos. Ó, eu tenho aqui os 50, tenho aqui 20, tenho 30. Então, quem é o maior deles? O 50 é o maior deles, não é? Então, lembram-se das dezenas, que são de 10 em 10? Olha, uma aula vai ajudando a outra, por isso que a gente tem que prestar bem atenção. Então, aqui eu já tenho 50, tá? Então, aqui eu tenho 5 dezenas. Se aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 3 dezenas. E aqui eu tenho 20, então eu tenho 2 dezenas. Dezenas não é 10? Então, eu posso contar de 10 em 10. Vou partir do maior, porque é mais fácil. Então, eu já tenho 50. 30, então cada dedo meu vale 10. Partindo de 50, 60, 70, 80. Já tenho 80 aqui. Agora falta juntar com esse 20. 80 mais 20. Lembrando que cada dedo vale 10. 90, 100. 100 centavos. Nós temos agora 100 centavos. Quanto vale 100 centavos? Quem falou R$1 acertou. Então, é igual a R$1. O que aconteceu? Agora você tem real com real. Então, agora você vai juntar. 23, ó. 23 mais esse 1. 23 mais 1, 24. 24 o quê? Peteca? Não, 24 reais, porque você está juntando real com real, tá? Então, agora... 24 reais. Como que eu marco 24 reais? 24 reais e nada de centavos. Por isso que eu ponho os 2 zeros lá atrás, tá bom? Depois da vírgula. A pergunta é, com 30 reais, quais materiais você compraria? Ah, tá, perdão. Não é que se você pode comprar com 30, né? Também. Então, esses 3 materiais que eu coloquei, a gente poderia comprar? Sim. Por quê? Só deram 24 reais, não passou dos 30. Então, com 30 reais, você compraria lápis de cor, estojo e caneta, que foi o que a Pro estipulou? Você compraria esses 3? Sim, porque não passam de 30 reais. Então, é o que a gente vai colocar no livro, tá? Agora, eu vou deixar de lado aqui o cálculo, volto para o livro. E aí, nós vamos anotar lá na letra B. Sim, vírgula, pois o valor, né, não passou de 30 reais. Certo? Olha, esse vídeo eu vou encerrar aqui e no próximo a gente termina as questões, tá bom?